Deus tem reservado para a nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Glória a Deus. Senhor, a tua hora, a tua palavra, fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você já se pegou num momento da tua vida em que você não sabe o que fazer? E o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos ensina muitas coisas. E olhando aqui para esse texto, eu vi algumas coisas. Primeiro, confiar no Senhor. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, confiar no Senhor. A palavra fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o demais ele tudo fará. Segundo, o medo nos leva a murmurar e a pecar, a maldizer, nos traz doenças, nos traz muitos outros males. É o medo, a murmuração. Nos ensina que nós devemos nos calar para que Deus possa agir em nosso lugar. Confiar no Senhor, nos calar, não murmurar, profetizar coisas boas na nossa vida. E também, meus queridos, que é a hora de clamar e a hora de tomar atitude. Porque o que é murmurar? Assim como nós pregamos a palavra de Deus, quando nós abrimos a nossa boca para declarar a palavra de Deus, estamos pregando a palavra de Deus. Quando nós murmuramos e reclamamos, nós estamos pregando a palavra do diabo. Você já parou para pensar nisso? Que é bem uma verdade, sabe? Eu vi algumas pessoas falando dessa forma e eu fiquei pensando nisso. Falei, é verdade, porque quando você abre a boca para murmurar, ou seja, você não está confiando em Deus, você não está esperando em Deus, você não está acreditando que Deus vai fazer e você está emprestando a sua boca para o diabo. Olha que coisa terrível. Então é exatamente isso que acontece. A murmuração é simplesmente pregar a palavra do diabo. Não é? Você parou para pensar nisso? E aí quando nós olhamos aqui para o texto que nós acabamos de compartilhar, Deuteronômio 32, 11, fala que Israel, ele viveu algo tremendo. Israel, ele depois de sair da terra do Egito, viver, sabe, aqueles grandes milagres, as pragas, e eles conhecerem a Deus, porque a palavra fala que eles conheciam Deus somente de ouvir falar. Então Deus manifestou as pragas através de Moisés para afrontar os deuses do Egito e também para que o povo dele que estava lá conhecesse soberano e superior a qualquer um dos deuses do Egito. Deus estava se dando a conhecer ao seu povo. E eles saíram, passaram pelo deserto. A palavra de Deus nos fala que eles peregrinaram pelo deserto e nesse exato momento eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Ali o povo já havia passado, conforme a história fala, aproximadamente 40 anos, 39 anos e 8, 9 meses mais ou menos. Praticamente 40 anos, arredondando. E nesses 40 anos, a palavra de Deus fala que Deus cuidava, que Deus tirou com mão forte, Deus guiava com a coluna de fogo, com a coluna de nuvem, Deus mandava o maná, a roupa crescia junto com o corpo, Deus dava vitória, Deus livrava eles dos inimigos, das pelejas, e eles passaram por tudo aquilo. E agora, nesse exato momento, nesse ponto exato da palavra de Deus, ele vai herdar a terra da promessa, a terra prometida. Então Deus faz aqui uma analogia dos seus filhotes, e Deus diz que Deus também cuidava do povo de Israel semelhantemente, dessa mesma forma. Porque nós podemos
compreender que a águia, ela cuida dos seus filhotes, ela protege, ela alimenta, ela abriga com amor, com dedicação. Ela protege da chuva, protege do sol, alimenta, protege dos inimigos. E quando ela vê que os seus filhotes estão prontos para voar, ela começa a remover um pouco do conforto do ninho. Eles estão ali bem alojados, confortáveis, confiantes nela, mas ela percebeu que eles estavam já prontos para alçar voo. E o que ela faz? Ela começa a diminuir o conforto, ela começa a arrancar eles do ninho, ela começa a sair o alimento, ela leva eles para uma experiência, sabe? Ela tira do ninho, ela reduz o alimento, reduz o conforto do ninho, ela começa a ralhar com eles, para que eles saiam do ninho, para que eles possam alçar voo, descobrir que eles têm asas, que eles são águias, que eles podem voar. Algumas histórias dizem que ela joga eles do penhasco, porque ela faz um ninho num lugar muito alto, ou numa árvore muito alta, ou num penhasco muito alto. E de lá de cima ela joga, e quando eles caem desesperados, ela dá um voo rasante. Aqui, a palavra de Deus, aqui no versículo 12, diz assim, se move sobre os seus filhotes, e estende as suas asas, e toma-os, e os leva sobre as suas asas. Ou seja, então o que a palavra de Deus está dizendo? Que ela lança eles do ninho, do precipício, e quando eles estão caindo, ela vem por baixo e ela apara, ela os toma sobre as suas asas e leva de volta. E ela faz isso algumas vezes, eles ficam desesperados, porque aquela águia mãe era quem protegia, a águia mãe era quem cuidava do sol, da chuva, do frio, do calor, dos inimigos, e agora ela está enxotando, ela está ralhando com eles, ela está lançando eles, obrigando eles ao voo. E ela faz isso 2, 3 vezes, e de repente, sem que eles percebam, eles começam a bater asas e saem voando, saem planando, e descobrem que eles também, como a mãe, que eles também podem voar como águias, que eles são águias, por fim, estão prontos para a vida, para viver as suas próprias vidas. E quando nós olhamos aqui para essa palavra, para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus, Ele quer que o seu povo cresça, Deus quer que o seu povo amadureça, porque no deserto, conforme eu disse, havia a coluna de nuvem que protegia eles do calor excessivo do deserto. Então eles estavam caminhando no meio do deserto, e aquela coluna sobre eles fazendo sombra, guardando. À noite, invertia a situação, era então uma coluna de fogo estava sobre eles, aquecendo e também dando direção para eles. A roupa crescia junto com o corpo, eles não precisavam fabricar, a roupa não estragava. A palavra fala que o sapato crescia junto com os pés. Deus mandava codornizes, Deus mandava o maná, o pão, que caía do céu, e todas as manhãs o trabalho deles era colher aquele pão e comer. Deus cuidava, e sempre tudo fresco. Deus não permitia que eles guardassem para amanhã, porque amanhã viria comida nova, comida fresca. Deus cuidava, e a palavra de Deus diz que não havia entre eles doente. Ninguém morreu doente. Algumas pessoas morreram no deserto, mas foi por causa do seu erro, do seu pecado. Foi consequência do seu pecado, da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus. Mas ninguém jamais morreu doente no deserto, nesse período. E a palavra de Deus fala em Josué capítulo 5, versículo 12, que no dia imediato em que eles entraram na terra, o maná cessou. Ou seja, no exato momento Deus disse, olha, vocês estão prontos para entrar na terra prometida, e aqui está a terra prometida. E Deus olhou para Josué e falou, essa aqui é a terra. Mas tem gigantes, tem dificuldades. Deus falou, vão, conquista, centímetro por centímetro, derruba os gigantes, derruba os reis, e conquista e toma posse pela força daquilo que é seu, daquilo que é promessa de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus fala então que no dia imediatamente naquele dia, eles entraram na terra, e o que aconteceu? O maná cessou. Eles comeram maná por 40 anos, e de repente alguém se levanta de manhã
Eles estavam na terra de Canaã e vão procurar o maná, e onde estava não tinha, não havia maná. Não havia maná, meus queridos. Ou seja, né, 4 coisas aqui que cessaram no dia imediato. Primeiro, o alimento, o maná acabou. Segundo, proteção, as suas roupas e os seus sapatos começaram a apodrecer, estragar, rasgar, começaram a ficar apertados nos pés dos filhos, os sapatos. A direção, eles olhavam e não sabiam para onde ir e o que fazer, mas eles olhavam para cima e havia a coluna de nuvem e a coluna de fogo, mas naquele dia imediato não estava mais lá. Olhar, e agora, para onde nós vamos, o que é que nós vamos fazer? E não tinha a coluna de fogo, e não tinha a coluna. E a quarta, Deus privava eles da guerra, e eles passaram então a ter que enfrentar o inimigo. Olha que coisa interessante, meus queridos. Por isso Deus fez a analogia com a águia. A águia, quando percebe que o filhote, ela faz de tudo, ela cuida, ela dá casa, ela dá alimento, ela dá proteção do frio, da chuva, da fome, de tudo, dos inimigos. Ela não permite, ela faz o ninho muito alto, não permite que o inimigo alcance os seus filhotes. Mas quando eles estão prontos para viver a sua vida, para crescer, então ela corta o alimento, ela destrói o ninho, acabou o conforto, não tem mais ninho. Ela ralha, lança eles num voo, e eles ficam desesperados sem saber o que fazer. Mas agora, de repente, eles começam a voar e entendem que eles têm o mesmo poder da mãe, eles são águia. E era exatamente isso que Deus estava dizendo. Quando eles chegaram na terra de Canaã, exatamente o oposto aconteceu. Para eles comerem, eles tiveram que plantar, tiveram que semear a terra, tiveram que sair à procura de alimento. Deus falou: vocês querem comer? A terra está aqui, ela manda leite e mel, uma terra boa. Agora vai, trabalha, cultiva a terra. Segundo lugar, proteção. Eles tiveram que construir cidades, eles tiveram que, construir tendas, eles tiveram que construir armas, eles tiveram que se virar. Porque agora havia guerra, agora eles tinham que enfrentar os inimigos. Direção. Agora eles tinham que consultar Deus, orar, pedir para Deus, pedir para o sacerdote. E havia guerra o tempo todo. Vocês estão percebendo o que é que Deus estava dizendo? Meninos na fé, neófitos, enquanto eles não podiam caminhar com as próprias pernas, Deus os guiava. Mas agora Deus estava eram obrigados agora a guerrear, a plantar, a construir roupas, a construir sapatos, construir tendas, arar a terra, plantar. E tudo isso mostra o quê? Ou crescemos ou continuamos meninos espirituais. Não é exatamente assim que acontece? Quando um pai vai ensinar o filho a andar de bicicleta, ele vai segurando e vai ali junto. Mas de repente, quando ele vê que o filho já começou a pegar a primeira noção de equilíbrio, ele solta a bicicleta, ele corre do lado, ele vai junto, mas ele deixa a criança aprender a pedalar sozinha. Como andar, por exemplo, né? Pega a criança, segura nas mãozinhas da criança, vem ajudando, vai segurando ali em algum móvel, alguma coisa, né? Mas de repente você solta a mãozinha e deixa ela dar uns passos, ela cai, levanta de novo, e ela começa a andar, e você solta a mãozinha dela de novo, para ela aprender a caminhar. E é isso que a palavra de Deus estava dizendo. Hebreus 13, capítulo 5, diz assim: olha, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Porque às vezes nós vivemos situações e a gente chora, a gente clama. Imagina aqueles filhotes desesperados, filhotes de águia, sendo jogados lá, a mãe destruindo o ninho era um lugar de conforto e aconchego. O ninho era um lugar do comodismo, era um lugar de proteção. E a primeira coisa que ela faz é destruir o ninho. E de repente a barriga começa a doer, fome, não tem comida. E ela começa a ralhar e agora não se conhece mais, era a mãe que protegia. Quem é essa que agora está ralhando, está destruindo, está jogando os filhotes? Essa era a mãe ensinando eles a viver. Porque a vida é dura, meus queridos. A vida é dura. E o Senhor está conosco. E era isso que Deus estava dizendo quando o povo estava preparado para entrar na terra da promessa.
Então, o que é que isso significa para nós? Que essa luta, que essa dificuldade, que esse problema que talvez você está enfrentando, é Deus dizendo, olha, você está pronto e preparado para viver coisas tremendas. Você está pronto e preparado para viver coisas superiores, para um patamar superior de fé, a subir mais um degrau na sua escala de fé, de relacionamento com Deus. Deus está dizendo, eu confio em você. Eu sei que você vai caminhar sozinho, eu sei que você vai atingir o objetivo, que você vai conquistar, que você vai ser grande. E às vezes a gente não entende. Nós estamos como aquele filhote de águia, nós chorando, desesperado, querendo voltar para debaixo da saia da águia, voltar para o ninho, abrir a boca e receber, né, o alimento, a proteção. Como o povo levantou de manhã e cadê o maná? Não tinha maná. Pelo contrário, tinha inimigos à porta. Agora eles tinham que lutar, agora eles tinham que pelejar, construir roupas, construir sapatos. Tinham que descobrir remédios, porque até então ninguém era enfermo e agora eles precisavam de remédios, porque as pessoas estavam ficando doentes. A idade estava chegando, o peso da idade. Talvez você ainda não entendeu. Por que Deus que essa coisa acontece comigo? Por que eu estou vivendo? É isso que Deus está dizendo para mim e para você, meus queridos. Que você está preparado para herdar a terra da promessa. A palavra fala que quando o povo estava pronto para entrar, no dia exato, o maná cessou. A proteção acabou. Deus estava com eles. A palavra diz isso, que Deus estava com eles. Como aquele pai correndo do lado da bicicletinha, né? E o filho andando, meio cambaleando, e o pai correndo, pronto para segurar, para não deixar ele cair. Mas estava deixando ele caminhar sozinho. Dar os passinhos, né? Sozinho. Talvez você não tenha entendido o propósito de Deus em tudo isso. Mas Deus está te ensinando. Você é águia. Você é águia. Águia é valente. Águia, ela só come comida fresca. A águia não come carniça. Urubu come resto. Urubu depende dos outros animais matarem ou de alguém morrer para ele ir lá e comer resto. É carniceiro. Mas a águia não. A águia só come comida fresca que ela mesma mata. Você nunca viu uma águia brigando com outra águia. Você vê o urubu brigando por causa de carniça. Mas você nunca vai ver uma águia brigando com outra águia por causa de comida ou por causa de qualquer outra coisa. A águia voa longe, voa alto. Ela voa acima das nuvens, acima da tempestade. Dizem os estudiosos que quando começa uma tempestade, a águia, ela prontamente plana voo, enquanto todas as outras aves, os animais estão procurando abrigo, ela plana voo e voa acima das nuvens. E quando ela atinge acima das nuvens, ela fica acima da tempestade. A tempestade está aqui embaixo, ela está voando na calmaria, acima da tempestade. E o Senhor está fazendo aqui uma alusão à águia, dizendo para mim e para você que nós somos águia. Nós somos essa águia de Deus. Nós somos esse valente de Deus. Deus quer despertar essa águia que existe dentro de você. Deus quer despertar, sabe, esse Josué, esse Caleb que existe dentro de você. Deus quer despertar, meus queridos. A palavra fala que José, ele permaneceu 17 anos no Egito até o Senhor o levantar, mas a palavra fala que o Senhor estava com ele passou pela prisão, pela casa de Potifar, ele foi, sabe, mas o Senhor estava com ele não desistiu, ele mostrou para Deus que ele estava pronto para voar. E é isso que Deus está dizendo para você. Você vai voar, você vai atingir lugares altos, você vai se superar. Chega, sabe, desse espírito de coitado, ai de mim, de depender de todo mundo. Em nome de Jesus. Repreende isso da tua vida agora, em nome de Jesus. A palavra fala que Deus criou o ser humano para dominar. Lá em Gênesis fala crescer, dominar, sujeitar todas as coisas, as aves dos céus, da terra, os peixes abaixo do mar. Tudo. Deus criou para você dominar e não para ser dominado. Às vezes nós ainda somos meninos espirituais, crianças. Deus está dizendo, olha, você precisa caminhar, você precisa avançar. Já viu aquele camarada que vive a vida inteira na barra da saia da mãe? 40, 50, 60 anos de idade, está lá grudado na barra da saia da mãe, depende da mãe para tudo, do pai. Isso não é uma coisa natural.
O ser humano tem que evoluir, tem que crescer, tem que voar. Você é águia. Você precisa alçar voo e atingir, sabe, coisas grandiosas para a sua vida. Chega de rastejar. Enquanto aqueles filhotes não entendiam que eles eram águias, eles passavam fome, medo, frio, porque a mãe era obrigada a fazer isso. É a lei da natureza. E às vezes Deus é obrigado a fazer isso, para despertar em nós esse guerreiro, essa águia, que está escondida aí dentro do teu coração. Você é mais forte do que você imagina. Você tem mais poder aí dentro de você do que você imagina. Você pode fazer coisas tremendas, maiores do que aquelas que você jamais... A palavra de Deus fala isso. Aquilo que não subiu ao coração do homem, que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queira mais, queira mais. Alcance mais, alcance coisas grandiosas. Caminhe com as tuas pernas. Sabe, às vezes a gente não consegue crescer, não consegue, porque talvez Deus ainda não está confiando em nós. Já parou para pensar nisso? Tem gente que é tão melindrosa, sabe uma palavra, ela já fica cabisbaixa, ai de mim, coitado de mim. Alguém me viu na rua e não me cumprimentou, alguém falou alguma coisa. Meu querido, aquele que sabe quem ele é, aquele que sabe que ele é águia, aquele que sabe aonde ele vai chegar, que ele tem poder para voar e alcançar coisas grandes e coisas altas e coisas grandiosas. Ele não se preocupa, ele não se prende a coisas pequenas, ele não se prende a isso que Deus está dizendo para você. Olha para cima, eleva os teus olhos para o monte, olha para o lugar alto, olha para Deus. Deus quer que você entenda isso. Chega de sofrer. Chega de depender de tudo, de todos. Você é águia. Você não é galinha, não é corvo, não é urubu, é águia. Você tem o seu valor. E Deus, quando olha, versículo número 11 está dizendo isso. Deus vê uma águia. No tocante à coragem, à força, ao poder, à liberdade. Deus quer te conduzir a lugares altos. Você está disposto a voar? Deus quer te conduzir a experiências novas, ao sobrenatural de Deus. Ou você quer continuar amarrado? Quer continuar como uma galinha presa num galinheiro, presa num ninho? Talvez seja por isso que Deus permite, sabe, algumas situações difíceis, algumas situações que talvez te causem transtorno, que te causem dor, porque Deus está dizendo para você, olha, você precisa crescer. Deus queria que o seu povo crescesse. E aí Deus cortou, sabe, Deus não tem filhinho de papai. Prediletos, preferidos, não, a palavra fala que no dia exato que eles entraram na terra da promessa, o maná cessou. As roupas começaram a se estragar. Algumas pessoas começaram a ficar doentes. Veio guerra. Aí a pessoa pensa, olha, eu quero entrar na terra da promessa, eu vou viver, eu vou... Está pensando, meus filhos, que vai ser, sabe, aquele mar de rosas? Não. Se Deus olha para você e vê um guerreiro, o guerreiro faz o quê? Ele luta. Se Deus vê uma águia, a águia faz o quê? Voa alto. Sabe? Deus vê alguém em você forte, talvez você ainda não se viu dessa forma. Quero te desafiar hoje a olhar, sabe, porque a palavra de Deus ela é um espelho que mostra o ser humano por dentro. O espelho natural reflete a sua imagem exterior, mas a palavra de Deus nos mostra como nós somos por dentro. E por dentro, sabe, Deus não olha a tua aparência, se você é alto, se você é baixo, se é gordo, se é magro, a sua etnia, se é homem, se é mulher, não. Deus olha o teu coração, como Ele olhou o coração de Davi. E Deus vê alguém valente, alguém forte, alguém que vai chegar, sabe, e vai viver o sobrenatural de Deus.
E é isso que Deus tem para a tua vida. Algo sobrenatural, além daquilo que você jamais imaginou. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. E quando, sabe, vier o medo, vier a incerteza, a dúvida, você saber que Deus está do teu lado, que você tem que tomar decisões. E que, às vezes, o nosso mal é esse. Sabe? Tem hora de orar, tem hora de clamar e tem hora de agir. Oração é um verbo conjugado. Orar quer dizer falar, e ação, fazer. Você ora, pede para Deus, e aí você vai e faz. Você vai e caminha. Você vai e luta, você vai e conquista. Tem gente que fica orando e não toma atitude. Deus está dizendo, olha, vai lá, eu sou contigo. Ah, Deus, então vai e faz. Não, Deus não vai fazer. Deus está te autorizando a você fazer. É você quem tem que ir e tomar decisões e fazer. Porque se fosse para Deus fazer, Deus não escolhia você. Deus não me escolhia. Amém, meus queridos? Guarda essa palavra no teu coração.